a respeito da história dos acontecimentos. Era o período em que Israel era governado por juízes. E o último juiz, antes de Gideão, foi Débora, como aqui já foi cantado, uma mulher de Deus, através de quem ela conseguiu deixar a terra 40 anos sossegado. Contudo, esse sossego acabou. Complicado, hein? Deus está falando entre linhas. A Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos seus olhos. E o que é que fez Deus? Vocês fizeram coisa errada? Eu vou entregar vocês à mão dos midianitas. Eu estava no hotel, passei o dia inteiro lendo, depois do almoço. Eu disse, Deus, mais uma palavra forte. Eu disse, que o povo precisa entender, ou obedece, ou eu entrego nas mãos dos midianitas. Ou a gente obedece, ou vamos pagar pelas nossas desobediências. Ou a gente entra pelo caminho da obediência, ou vamos sofrer as consequências. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevaleceu os midianitas, diz a Bíblia, sobre Israel. Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos midianitas. Eles fizeram covas, cavernas e fortificações. Mas eu quero falar sobre altar. Porque quando nós temos altar, as coisas mudam. Quando colocamos o altar em dias, tem resposta de Deus. Aleluia, todos nós conhecemos essa história, principalmente os pastores, homens que têm capacidade. Eu disse para Deus, Deus, eu não sei pregar isso aqui, é a primeira vez, me ajuda aí, Jesus. Já citei alguns textos de Gideão, mas não exatamente aqui. Eu fiz umas anotações aqui correndo, mas Jesus vai me dar graça, porque se não for na graça, a gente não consegue nada. Israel semeava, e os midianitas, os amalequitas, subiam e punham-se contra ele. E a coisa foi apertando. E a Bíblia diz que Israel empobreceu. Segura aí, aperta o cinto que a coisa vai começar agora. Que me chamou a atenção, que diz que Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. Depois de 40 anos de sossego, estava todo mundo, que maravilha, está tudo em paz. Deus está falando entre linhas. Que Deus tenha misericórdia de nós e não nos deixe sofrer na mão dos midianitas, porque eles estão soltos por aí. 40 anos de sossego. Israel estava tranquilo, e por causa dos midianitas veio a opressão. Destruíam tudo que eles plantavam. Não poupou as ovelhas, os bois, nem jumentos. Toda essa calamidade, isso aqui é um aviso de Deus para nós. Aleluia. Aleluia. O meu coração estremeceu enquanto eu li esse texto. Eu disse, Deus, o que é que Deus está falando conosco? Porque tem muita gente sossegada, está tudo bem, não está acontecendo nada. Cabia saia o mandovácia. Abaia storg bela saia de oforgue da highway. Não preciso ficar de joelho orando. Não preciso levantar de madrugada, está tudo bem. O salário está gordo, as contas estão pagas, está tudo na santa paz. E Deus diz assim, vai lá em Veranópolis, Cristina Maranhão,
Dá um aviso que esse sossego vai acabar. Ergue a palaçaia de Oforgue da Rabadá. O povo precisa entender que é o momento de nós acordarmos e despertarmos. Foi cantado aqui o hino 212 da harpa. Eu sou muito atento a tudo. Eu sou o tipo da pregadora, se é que eu sei pregar, misericórdia, que eu gosto de acompanhar o culto. Porque hoje os pregadores só chegam às 8h30, 20 para as 9. Só vem para pregar, acabou de pregar, vai embora. Mas eu gosto de pegar o início do culto, porque eu sou crente. Eu sou serva, eu sou ovelha. Rebaracau e joia. Aqui não tem ninguém importante maior do que o nosso Deus. Rebara sob quem me nasceu. Mas infelizmente o cenário que estamos vendo nos dias de hoje é um cenário de desprezo pelas coisas de Deus. Querem chegar quase no final do culto. Eu só vou para pregar. Aconteceu um fato, eu estava na cidade Belém do Pará, numa cidade de Belém do Pará, e o pastor agendou um certo cantor, claro que eu não vou citar o nome. E eu conheço esse pastor, um homem de uma história linda, uma cidade linda ali no Belém do Pará. E o cantor chegou, sentou ao lado do pastor. Como o culto não tinha começado, o pastor, na sua inocência, simplicidade, começou a contar a história da igreja, como foi fundada a história. O cantor olhou bem para ele e falou assim: eu não vim aqui saber de história da igreja, eu vim cantar. Não respeita a história de um homem desbravador. Eu não quero saber de história da igreja, pastor. Eu vim aqui para me contrataram para pregar. Eu só vim para cantar, mais nada. O pastor disse: tudo bem. Chamou o pessoal e disse assim: despede ele. Se não respeita um homem que tem uma história de vida na igreja, se não respeita um homem que desbravou um ministério dentro do estado do Pará, aí vem com graça. Eu tenho que falar. Está achando que púlpito é auditório? Está achando que púlpito é palanque de show? Acha que o púlpito é lugar de fazer gracinha? O púlpito fala do altar. E se eu tenho um altar, eu preciso prestar adoração a ele. Se eu tenho um altar, eu preciso prestar reverência ao grande Deus. Se eu tenho um altar levantado, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. Se eu tenho um altar levantado, eu preciso entender que eu não posso me dividir com ninguém. Mas infelizmente nem todos agem dessa forma. Nem todos pensam assim. E a Bíblia diz que os filhos de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e esta foi a razão da opressão que subiu contra eles. Aleluia! Na verdade, Israel empobreceu, e quando o povo não anda na vontade de Deus, começa a empobrecer. Já não tem boi, já não tem ovelha para o sacrifício, já não tem altar, aleluia, aceso, não tem chama, não presta louvor a ele, começa a empobrecer, aleluia. Eu viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil, e eu presto atenção em toda a liturgia do culto. Existem igrejas nossas, Assembleia de Deus. Eu sou assembleiana com muito orgulho e prego em outros ministérios, mas eu tenho princípios, e o princípio é prestar a Deus louvor, cantar hino da harpa. Aí quer trazer coisa diferente. Não tem mais cordeiro, não tem mais sacrifício. Chega querendo causar na igreja, mas quem movimenta a igreja é a palavra, é a palavra. A palavra que movimenta a igreja. Senhores obreiros, senhores pastores, com todo respeito às vossas pessoas, tome cuidado com o que vocês trazem para o altar. É barastuca, barassuda. Tome cuidado com quem vocês agendam para pregar. Hoje mesmo uma pessoa me mandou uma mensagem lá do Nordeste.
e disse assim para mim: missionária, me ajuda aí, a senhora é muito conhecida, aquela história toda, né? Aquela bajulação toda, que eu já estou acostumada. Me ajuda aí, e tal, tá aqui meu contato. Eu disse: meu irmão, eu não conheço a tua vida. Eu não sei nem se você tem pastor. Eu tenho pastor. Mandei uma mensagem, está lá em Sergipe fazendo escola bíblica. Eu disse: pastor, eu estou aqui no sul. Meu pastor presidente, doutor Elias Cardoso. Todas as minhas viagens, todas, seja onde for, eu presto para ele satisfação. Digo: estou indo em tal lugar, volto tal dia. Eu fui para a Suíça, ele mandou uma carta em suíço-alemão, mandou uma carta em português, me apresentando como ovelha do Ministério de Perus. Agora aparece uns camaradas aí, mas abençoada, você não sabe se toma ceia, se dá dízimo, não dá satisfação para o pastor. Aí quer causar um rebuliço. Mas aqui nessa noite, quem vai fazer rebuliço é o Espírito Santo. Porque ele está na casa, sabia disso? Nós temos que ter muito cuidado, porque o espírito de engano já entrou em nossas igrejas. Não sabe quem é esposa, com quem anda, não anda com a esposa. Irmãos, está acontecendo coisas absurdas. Que Deus tenha misericórdia e nos dê discernimento. Aleluia. Aleluia. Israel empobreceu porque fez o que não agradava a Deus. Mas eles clamaram ao Senhor. E o Senhor teve misericórdia e levanta Gideão. Gideão malhando trigo no lagar. Eu costumo dizer que Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Mal sabia ele que aquele dia as coisas iam mudar. Deus olha para Gideão e diz: varão valoroso. Deus elogia Gideão, porque lagar é lugar de pisar uva, aleluia, e não lugar de malhar o trigo, aleluia. Mas Deus entende que aquela postura, aquela posição, aleluia, a atitude de Gideão ia fazer toda a diferença. Deus olha e diz: é você mesmo que eu vou levantar para tirar meu povo das mãos dos midianitas. Eles já estavam se preparando para o 8º ano de invasão. E eu quero ministrar uma palavra de Deus. Se a igreja entender qual é o nosso posicionamento, Deus vai começar a fazer algo novo para mudar a história da igreja nesse país. Deus tem dito que vai trazer avivamento. Mas infelizmente, algumas pessoas não conseguem entender o que é um avivamento. Avivamento, eles acham que é muito barulho, muito pula-pula, rodar. Não, irmãos. Avivamento começa dentro do coração arrependido, de uma postura que se muda, de atitudes diferenciam. Algo que diz assim, realmente, quando você olha para Abacuque, capítulo 3, versículo 2, Abacuque diz: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Primeiro, avivamento vem com temor, através do que? Da palavra. Não é de bagunça, não. Eu já fui em grandes eventos, mas eu sou muito curiosa. Eu presto atenção em tudo. Tudo. Vocês acham que eu estou assim caladinho? Eu estou assim, ó. Aí uma pessoa disse assim: nossa, que poder. Eu falei: aonde? Eu vi muito barulho. Eu vi muita bagunça. Eu falei: aonde que está o poder aqui? Eu vi muito movimento. Nada contra, mas porque quando Deus me toma, eu também deixo o Espírito Santo me conduzir. Mas se não houver arrependimento, se não houver uma atitude que realmente mostre que o avivamento está começando dentro de nós, com a chamada, com a resposta, o chamado de Israel, Deus manda um profeta. E esse profeta trouxe uma palavra, reprovando eles pelo que tinha feito. Com tudo isso, apenas era o começo. Começa aqui Gideão, depois de enviar o profeta reprovando Israel. Seu segundo passo foi aproximar um homem chamado Gideão, aleluia, o cortador. Antes do azeite vem a prensa, e antes do vinho vem o lagar.
Não adianta você achar que chegou a hora de você fazer alguma coisa se não passou pelo processo. Só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. Aleluia. O anjo do Senhor se assenta debaixo do cavalo de Ofra e diz: eu sou contigo. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês: salva o trigo da sua família. Cuida do trigo da sua família. Não deixe os midianitas entrar na tua família, achar que aquilo que era errado agora é certo. Os midianitas querem fazer o quê? Quer fazer você entender que agora tem que ter um todes. Os midianitas querem colocar na cabeça das nossas crianças que ele tem que ser o que ele quer ser, não do jeito que ele nasceu. Os midianitas querem colocar na cabeça dos nossos adolescentes: eu vou ser diferente. Aí o pai tem que engolir a seco e dizer: não, filho, eu te amo, sim, eu te amo, mas eu não posso aprovar as suas atitudes. Não deixe os midianitas entrar na tua família e tirar o respeito dos seus filhos pela sua vida. Não deixe os midianitas achar que pode mandar o teu filho na tua filha. Deus está dizendo: salva aleluia, o trigo do lagar. Salva o trigo da tua família. Não deixe os midianitas roubar o que é sagrado na tua família. Dá tempo. Ainda dá tempo. O anjo aparece e diz para Gideão, dizendo: olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Veja como Deus saúda Gideão. Veja a forma que Deus fala com ele. Ele o chama de varão valoroso. E mesmo assim Gideão tem ainda dúvida. O pobre homem que estava debulhando o trigo. Eu, valoroso? Peraí, Senhor, você está de brincadeira. O que foi feito do seu povo? O seu povo que o Senhor tirou do Egito. Ele começa a questionar Deus. O que foi feito? Ele está malhando o trigo para esconder. Não entrega o seu trigo na mão dos midianitas, não esconda ele. Esconda o teu filho no templo, como eu disse ontem. Josadaque, tia de Joás, escondeu ele no templo. Aleluia. No período de guerra, de conflitos, esconde a sua casa na presença de Deus. Esconde o seu trigo debaixo do joelho para salvar esta nação, essa geração em que os midianitas querem roubar o que é o melhor, quer roubar a ovelha, quer roubar o boi, quer roubar o jumento, quer roubar o prazer de estar na casa do Senhor. Mas deixa eu te dizer, Deus está chamando o Gideão, diz: olha, vai lá, derruba os falsos ídolos do teu pai e levanta o altar. Começa na tua casa, começa do quintal. A minha saudosa vozinha, ela dizia assim para mim: minha filha, minha neta, eu sei quando uma dona de casa é uma senhora limpa pelo quintal. Se o quintal estiver bagunçado, o resto da casa está bagunçado. Eu cresci ouvindo isso da minha avó. Se o quintal estiver todo sujo, bagunçado, não precisa nem pensar que a casa também está. Começa do quintal. Aleluia. Aleluia. Deus, através do seu anjo, traz uma saudação. Aleluia. Ele estava malhando o trigo para esconder. Aleluia. Ele é um homem valoroso, um homem que acreditava e seguia Deus. Ele sabia no coração dele, mesmo diante dessa adversidade, Gideão tinha certeza que alguma coisa Deus ia fazer. Mas Gideão respondeu: ah, Senhor meu, o que foi feito de nós? O que vai ser de nós, irmãos? O que vai ser da nossa nova geração? O que vai ser dos seus netos que já nasceram e vai nascer? Eu tenho uma filha que não é do meu ventre. Eu tenho uma filha que Deus me deu. E ela chegou na minha vida na adolescência. Eu disse: você vai aprender comigo tudo que eu aprendi com a minha mãe e com os meus avós, com os meus tios. Tem da Bíblia. Ela nasceu em berço evangélico. Pasmem.
mas não orava para comer, não orava no café da manhã, não orava antes de dormir, não orava ao acordar. Eu falei, aqui vai mudar tudo. Ela me chama de manhinha, manhinha, aqui vai mudar. Tem que orar quando acorda, tem que orar quando vai dormir, tem que orar no café da manhã, tem que orar na hora do almoço, tem que orar na hora da janta, tem que orar na hora que sai de casa, e quando voltar, tem que orar e agradecer. Essa é a regra. Ela disse, nossa, minha mãe me criou numa determinada denominação, não aprendi nada disso. Foi comigo que você vai aprender. Eu aprendi dentro de casa. Culto no lar. Igreja batista tradicional. Que é que Jesus fez comigo? Me batizou com o Espírito Santo com 8 anos de idade. O culto dentro de casa da minha avó. Sabe o que Jesus fez com a minha mãe? Com a minha tia, com a minha avó, com a minha prima? Batizou as 4 com o Espírito Santo dentro de casa. Por quê? Porque tinha altar. Casa que tem altar, os medianitas não entram para solar. Família que tem altar, os medianitas não vão roubar o que é sagrado. Aleluia. Família que tem altar, os medianitas não vão tirar teus filhos da presença de Deus. Então é um conselho de Deus para vocês. Levante o altar dentro de casa. Arruma a casa para que a presença de Deus venha sobre vocês. Para que os midianitas, quando pensarem em assolar, eles batam em retirada e dizem, ali nós não tem vez, porque tem altar levantado. Aonde tem altar tem comunhão. Aonde tem altar, aleluia, tem perseverança. Aonde tem altar tem união. Aonde tem altar, mulheres que cantaram, não tem divisão. Ninguém canta melhor aqui, ninguém prega melhor aqui. Aonde tem altar tem união, tem adoração, tem louvor e glórias ao Rei. O nome do Senhor Jesus. Quem pode levantar a sua mão e glorificar ao Rei? Ele está aqui nessa noite. Aleluia. O que eu acho interessante, Gideão questionou Deus. Essas coisas estão acontecendo por quê? Porque todas essas calamidades caiam sobre as nossas vidas. Aleluia. Será que Deus nos abandonou? E disse, ai Senhor meu, como que eu vou livrar Israel? Como que eu vou consertar a minha casa? Começa levantando o altar. Na oração. Irmãos, não tem como você preservar a sua família se não for na oração. Alguns anos atrás, minha mãe era viva. O Senhor Deus deu uma revelação a ela de madrugada. Ela chegou na minha casa e disse, Cristina, minha filha, vamos chamar a família para orar, porque Deus me disse que por 6 meses a nossa família vai ser assolada. Eu morava próximo das minhas tias, das minhas primas. Chamei todas elas e disse, vamos fazer um propósito de oração. Isso aqui é um conselho para alguém, ou para algumas pessoas aqui. Eu disse para minha tia, que hoje está com Alzheimer, 92 anos, tia, Deus revelou a minha mãe que a nossa família tem que se unir em oração, porque 6 meses vai ser 6 meses de prova. Ela disse, vamos nos unir. E olha, cumpriu-se o que Deus usou a minha mãe. Aconteceu coisas que somente Deus poderia interferir. Quando saía de um problema, vinha outro. Quando era com o neto, era com o sobrinho. Quando era com o sobrinho, era com a cunhada. Quando era com o cunhado, era com o genro. Mas Deus nos deu vitória porque tinha altar. Casa que tem altar, o adversário pode até rodear, mas ele não entra. Casa que tem altar, todo mal está sendo quebrado em nome de Jesus. Casa que tem altar, aleluia, a opressão e a depressão não tem vez. Eu estava chorando ali no hotel, disse Deus, o que é que está acontecendo com esses crentes, tudo com depressão? Eu nunca pensei que eu ia ver isso, irmãos. Eu recebo pelo celular, no mínimo, umas 20 mensagens por dia, pelas redes sociais. Estou com depressão, estou com depressão. E mulher de obreiro, esposa de pastor, mulher de ciclo de oração. O que está acontecendo? É o mal do século, crise de ansiedade. Quando meu esposo era vivo, quis ameaçar uma depressãozinha em mim. Eu disse, o quê? Aqui não. Aqui comigo não.
Ele disse: Cristina, você está doente. Eu disse: eu estou doente? Eu sei onde é que eu vou buscar cura. Entrei no quarto, eu disse: Senhor, o Salmo 142 diz, tem até um hino muito lindo: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Eu disse: Jesus, é aqui que eu vou me curar. Pegava a harpa, a Bíblia, me trancava no quarto, cantava um louvor, 2, 3, quantos meu coração desejava. Orava ao Senhor, me derramava na presença dele e saía. Um dia minha esposa disse para mim: você está diferente. Eu disse: porque eu levantei o altar. Quando eu levanto o altar, estou dizendo para Deus: Senhor, o teu lugar é aqui. Quando o altar está levantado, estou dizendo para Deus: Senhor, eu estou disponível para fazer a tua vontade. Quando eu tenho o altar levantado, eu tenho renúncia da minha carne. Quando o altar está levantado, eu não tenho desejo de pecar nesta terra. Quando o altar está levantado, as coisas desta vida não significam nada para mim. No altar tem renúncia, no altar tem que ter entrega. É noite de você levantar o teu altar aqui. Levante a sua mão. E Jesus está dizendo: é noite de entregar o teu altar. Coloca tudo no altar hoje aqui. Coloca tudo, porque no altar vai ter resposta. Oh, aleluia! Quando eu coloco no altar, eu sei que o Senhor vai vir me responder. Quando eu coloco o altar em dias, eu sei que vai descer a resposta do céu. Quando eu coloco o altar em dias, eu sei que vai subir como cheiro suave as narinas de Deus. E é isso que Deus falou com o Gideão: prepare o altar, que a vitória prepare o altar. As pessoas facilmente seguem alguém que já está em posição. E eu acho interessante que quem seguiria Gideão? Quem? Um agricultor pobre. As pessoas ficam atrás de quem tem posição, quem tem nome, quem está em destaque. Quem é que ia seguir um pobre agricultor escondendo trigo no lagar? Ninguém. Porque hoje que esse tal de digital influencer está levando muita gente à bancarrota. Nós não precisamos de digital influencer. Nós precisamos de influência espirituais na nossa vida. Pessoas que nos levam para perto de Deus. Precisamos de pessoas que nos levam a ter uma experiência com Deus. Não preciso seguir nenhum digital influencer. Eu não preciso seguir alguém que na mídia aparece com posição, aparece para estar tudo bem, não está. Há poucos dias se matou um rapaz na Bahia, era digital influencer, tinha mais de 1 milhão de seguidores. Para onde foi? Criado na casa do Senhor, desviado, pegou uma arma de um policial e se matou. Aonde foi? Foi para debaixo da terra sem Jesus. Por quê? Porque ele achava que o posicionamento dele, que digital influencer, poderia mudar o mundo. Se a gente quiser ver a sociedade mudar, a igreja ser, aleluia, avivada com a chama do Espírito, nós temos que ser, aleluia, digitais espirituais. Aleluia. As pessoas querem seguir quem tem nome. Quem é que ia atrás de Gideão? Um pobre lavrador, um homem desconhecido. E Deus, a Bíblia diz o quê? Que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Porque tem tanta gente achando que é, achando que pode, achando que faz, achando que tem e não tem nada. Porque sem Jesus não dá para fazer nada. O próprio Jesus disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Oh, aleluia. Quem ia seguir Gideão? Pobre, salvando trigo, mas Deus garantiu a ele que estaria com ele. Olha a palavra de ânimo que o Senhor está dizendo: Gideão, tu ferirás os midianitas.
Deus está dizendo para vocês, obreiros, talvez você tenha só um pouco de trigo no lagar. Talvez a convenção não te reconheça. Talvez o teu nome não está nas listas daqueles que vão ser apresentados na próxima convenção. Talvez você esteja escondidinho, malhando trigo no lagar. Continue, porque o Senhor será convosco. Aleluia. O Senhor garante: tu ferirás aos midianitas. Como, olha o que Deus faz. Como se fosse um só homem. Só que Gideão ainda estava com um pouco de medo. Gideão estava com um pouco de dúvida. Como é que é? Uma multidão parecendo um monte de gafanhoto que está subindo aí. Palavra da pregadora. O Senhor está dizendo que eu vou vencer eles como se fosse um só homem. Só quem faz isso é Deus. Ele faz a primeira prova com Deus. Se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal que é o Senhor que fala comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. O que é que você trouxe para Jesus? Que presente você tem para dar para Ele? Porque a gente vem para a igreja assim: Senhor, eu quero uma bênção, me dá a minha bênção. Primeira pergunta é: o que você trouxe para Ele? Tem algo a oferecer? Tem adoração? Tem união? Tem comunhão? Tem altar levantado? Gideão disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, fica, espera aí que eu volto já. Não te apartes daqui de jeito nenhum. Eu vou colocar perante ti. Olha, o Senhor diz: eu vou te esperar. Eu vou esperar você colocar tudo no altar. Eu vou esperar. Vou te dar essa chance. Quem sabe você entrou aqui nessa noite exatamente para isso. Deus está dizendo: eu tenho muito a fazer na sua vida. Mas enquanto você não entender que precisa entregar no altar, fazer uma renúncia. Eu vou confessar um pecado aqui. Eu era a mulher mais noveleira que tinha na face da terra. Eu sabia de todas as novelas globais. Aqui não tem não, só tem em São Paulo. Eu não perdia uma novela. E quando era o último capítulo, se tivesse culto, eu deixava de ir para o culto para assistir o último capítulo da novela. Aqui não tem não, tem lá em Perus. Um dia estava eu assistindo a primeira versão do Pantanal, que era a Rede Manchete. Tinha culto na minha igreja, Novembro Avivamento. Era o último capítulo, se não me engano, o penúltimo. Eu falei: não vou hoje não. Mas está assim, ó, ótimo. Vou assistir. Meu esposo jantando, eu fui para o quarto, encostei a porta, liguei a televisão, está lá, tranquila. A introdução da novela. E eu já, sabe, roei da unha. Será que a Juma Marruá vai ficar não sei com quem? Meu Deus. Ainda liguei para as amigas: amiga, não perde não, tá? Vigia, crente, vigia, mulher. Vigia. Quando começa a novela, eu sinto algo estranho no meu quarto. Entrou um temor no meu coração. Aramanstúria, balaçúria. Eu fechei os olhos, eu não queria abrir com medo. Eu ouvi um ser do céu da porta do meu quarto, dizendo para mim: Cristina, se eu vier hoje buscar a minha igreja, você não sobe. O que é que você está fazendo, desperdiçando o seu tempo, que você poderia estar na minha casa me adorando, prestando culto a Babilônia, prestando culto a Baal? Meu corpo começou a tremer, eu desabei a chorar. Eu chorava demais, meu esposo viu meu choro. O que está acontecendo? Eu não conseguia falar, tamanho era meu desespero. Eu queria falar para ele: desliga a televisão, não conseguia. Eu fui tomado de um choro, de arrependimento, até que eu consegui falar para ele: desliga essa televisão. A partir de hoje, os meus olhos não vai colocar daquilo que não agrada a Deus. No altar você renuncia aos seus desejos. No altar você renuncia à internet com a pornografia.
Se você tem altar, você renuncia. Aleluia. Na internet, os filmes pornográficos, as conversas que não agradam a Deus. Quando você tem altar, você entende que aquilo não é para você. Então nessa noite Deus está dizendo: entrega tudo no meu altar, que eu te levanto como Gideão. É noite de levantar o altar e fazer entrega. Começa do quintal, derruba os postes ídolos do teu pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: estamos nos aproximando do final do ano, as festas natalinas. Mas quem tem altar não senta na mesa do ímpio, não toma cerveja com o ímpio, não toma champanhe com o ímpio. Quem tem altar renuncia. É noite de renúncia. Gideão prepara algo para o Senhor. Ele pega um cabrito, pães ázimos, uma éfa de farinha, a carne, e põe no cesto e faz um caldo. O que você quer entregar para o Senhor essa noite? Aquilo que você mais gosta, de uma piadinha, de fotos sensuais na rede social. Vocês mulheres, o que vocês querem entregar para o Senhor essa noite? Deixar de colocar foto de biquíni no Facebook? Quer entregar sua família no altar para que os midianitas não assolem a tua casa? Deus está falando com a igreja nessa noite. Eu só posso dar vitória quando eu vejo renúncia. E quando ele entrega aquele sacrifício, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne. Esse fato me faz lembrar, minha mente vai lá em Isaías capítulo 6. Num dia especial na vida de Isaías, rei Uzias estava morto. O povo estava preocupado, que uma nação sem rei é uma nação sem equilíbrio, é uma nação sem orientação, sem direção. E Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, não tem rei aí no trono de Judá, mas eu continuo no trono e estou no controle. Aquele dia foi diferente para Isaías, porque aquele dia Deus ia tocar exatamente aonde era o maior problema de Isaías. Aonde? Nos lábios. Quem tem altar, segura a boca, segura a língua. Quem tem altar na presença de Deus não quer saber da vida alheia. Quem tem altar na presença de Deus não compactua com coisas erradas, com conversas atravessadas no WhatsApp. Tem tanto crente se perdendo, aleluia, empobrecendo espiritualmente, porque ao invés de ter uma conversa saudável, mandar um versículo, uma palavra de meditação, ela manda: olha, você viu a roupa da fulana, você viu o cabelo da ciclana, você viu quem chegou com o namorado, você viu a filha do pastor, você viu o filho do pastor. Então coloca a tua língua no altar, para que a tua família não sofra. Tamante ovara sóbia. Quem tem altar não critica dirigente do circo de oração. Para que trazer Cristina Maranhão? Essa mulher só profetiza cajado, é porque precisa de direção de Deus. Essa mulher só prega cajado, mas é isso que Deus me entregou. Era Mércia! Eu não posso entregar aquilo que Deus me mandou. Eu não vim massagear ego de ninguém. Deus disse: prega a minha palavra que eu te entreguei, porque eu coloquei na minha vida no altar. Eu tenho uma vida de renúncia. Rebarando, baraçou. Aí fica perdendo tempo falando da vida alheia. Quando não, vai para a rede social mandar recadinho direta. Isso é ridículo, falta de caráter. Falta de caráter. Você tem alguma coisa contra o seu pastor? Chama ele, fala com ele. Não fica mandando recadinho
em rede de Facebook, não. É falta de quem não tem temor de Deus. Não tem altar levantado. E o anjo tocou o cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os pães asmos, aí subiu. Quando tem altar levantado, Deus recebe o sacrifício. Subiu como fumaça diante do Senhor, e o anjo do Senhor desapareceu diante dos olhos de Gideão. Aí Gideão teve a certeza, foi o anjo do Senhor. Essa é a primeira vez que nós lemos que Gideão perguntou e obteve um sinal de Deus. Contudo, não foi a única vez. Mais para frente ele pede outro sinal no velo de lã. Ele estava temeroso porque sabia da responsabilidade. E ele achou que com a multidão de soldados ia ganhar a guerra. Mas Deus estava dizendo aqui, Gideão, 32 mil não. Se você confia na palavra que eu te dei, se eu disse que vou entregar os midianitas como um só homem, não vai ser com essa multidão, porque nem todos entenderiam o propósito de Deus na vida de Gideão. Muitos não entenderam. Quando o Senhor disse, leva lá, vai fazer o teste com eles. Quero ver quem está com você. Na hora de aparecer, todo mundo quer. Na hora do aplauso, todo mundo quer aplauso. Mas na hora da renúncia, de chorar com a nossa irmã Guacira e com as companheiras, ninguém quer. Todo mundo quer aparecer. Agora com rede social, então só misericórdia. Gideão entende. Ele pede mais sinais a Deus, porque ele sabia que a situação era gravíssima. Ele queria saber, ter certeza que estava dentro do propósito de Deus. A comunicação entre Deus e Gideão continuou também em Juízes 6, aonde nós lemos aqui 25 a 27. Aleluia. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence ao teu pai, o segundo boi de 7 anos. Olha que difícil. E derruba o altar do teu pai de Baal. Corta o altar de Baal que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor um altar no cume do monte. Me faz me lembrar de Davi, após ser repreendido pelo Senhor por ter feito a contagem do povo. Deus manda ele escolher um dos 3 castigos. Logo em seguida ele levanta o altar, vai até a Araúna e escolhe um lugar para oferecer a Deus um sacrifício. A Araúna diz assim para ele, ó, aqui já está lenha, não precisa pagar nada. Ele disse, não, Deus não quer nada que não tenha sacrifício, viu? Não venha dar sobra para Deus no restinho não, viu? A Araúna disse, já tenho boi, já tenho aqui a lenha, tem tudo aqui, não precisa pagar não. Disse, não, Davi disse, eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe nada. Eu tenho que oferecer algo que me custe. Que a gente gosta de, nós estamos vivendo no automático, gostamos de facilidades. Quando se trata de sacrifício, mas é muita coisa. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, põe a tua língua no altar, que é melhor que tu faz. Para de criticar profeta, para de criticar pastores, para de criticar quem faz a vontade dele. Se você não tem chamado, a culpa não é minha. A porção que Deus deu para mim não vai dar para você, porque você não tem altar. Quer viver na sombra dos outros, quer pegar carona, igual Ló pegou carona na carruagem da fé de Abraão. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem Ló ia sobrar em Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, amigo de Deus, chega e diz, Senhor, 50 justos. Senhor, só vai poupar? Sim. 40, 30, 20, 10, não tinha. Mas por causa da oração de Abraão, Deus disse, o seu sobrinho lá, eu vou tirar daqui. Nem a mulher dele ficou lá paralisada, porque olhou para a luxúria, para o conforto. A gente gosta daquilo que nos faz bem, não gostamos de entregar nada no altar, não gostamos de sacrifício. Mas eu vim dizer para você, enquanto você não entender o propósito de Deus, os midianitas vão continuar te oprimindo. Quando entendemos que a igreja foi chamada
A igreja, não estou falando de Assembleia de Deus, não. Eu estou falando de igreja, corpo de Cristo, família do Senhor Jesus. Entender que é hora de levantar o altar e renunciar a algumas coisas. Deus está dizendo, Gideão, eu estou te chamando para um grande desafio. O povo clamou ao Senhor, aleluia. Deus disse, olha, derruba tudo, tira tudo que impede. Altar é lugar de entrega, lugar de você entregar tudo que está atrapalhando a tua vida com Deus. É uma novela, é uma música, é um funk, é algo que você está achando que Deus não está vendo. Ei, deixa eu te dizer, os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Não adianta você bancar de santinho aqui não, bancar de santinho aqui não. Deus sabe onde você anda, Deus sabe quem você é, Deus conhece Cristina Maranhão, sabe onde eu moro, sabe onde eu congrego, conhece a minha caminhada com Ele. Vou para o último tópico. Todos os midianitas e amalequitas se juntaram no vale de Israel. Aí que a melhor parte, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Obreiros, pastores, é disso que vocês precisam, de revestimento do poder de Deus, para derrubar esses midianitas que quer roubar a adoração da casa do Senhor. Os midianitas não querem que a igreja tenha hino de adoração. Os midianitas não querem que a igreja tenha um tempo de oração. Eu tenho saudade, eu era menina, sempre tive meus pés na Assembleia de Deus. Os obreiros chegavam já todos e dobravam os joelhos, carregavam um lenço para chorar. Hoje ninguém chora mais, o povo está seco, não se quebranta mais diante de Deus. Mas deixa eu te dizer, antes que os midianitas subam para assolar a tua vida, Deus está chamando você para o altar. Ei, Deus está dando um aviso prévio aqui. Deus está dando aviso prévio. Deus está dizendo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Coloca tudo no altar que dá tempo. Coloca a tua vontade, a tua carne no altar. Coloca os teus desejos. Coloca a tua casa. Coloca a tua família no altar que dá tempo. Antes que os midianitas subam para assolar a terra. Os amalequitas, os midianitas, era muita gente, filhos do Oriente, todos se juntaram. Mas nessa hora o Espírito do Senhor reveste a Gideão. Aleluia. Deus sugeriu a Gideão que mandasse mensagens chamando todos os israelitas para se juntarem a ele. O que é que eu entendo aqui na minha pequenez de entendimento? Deus está chamando vocês, pastores, para juntar todo o povo para orar. Nem que venha só Pedro, Tiago e João, mas vamos orar. Sabe por quê? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Tiago foi morto à espada, e isso agradou a Herodes, e disse: o próximo vai ser Pedro. Todos conhecem esse texto. Só que quando a notícia chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, ela diz: o quê? Não, Pedro não vai cair na espada não, vamos para o joelho. É na oração que a gente vai vencer. Aleluia. O próximo da lista seria Pedro, mas Pedro tinha promessa que levaria o evangelho aos gentios. Aí Maria se junta com as amigas, com as companheiras, e diz: olha, 7 horas da manhã na minha casa, eu quero vocês na minha casa, com frio ou sem frio, com calor ou sem calor. O nosso irmão Pedro está preso, e se a gente não dobrar o joelho, não clamar, ele vai ser o próximo a ser executado. Se juntam elas, a Bíblia diz bem claro, vocês conhecem, quando elas estavam orando, o anjo do Senhor foi até lá no cárcere, sacudiu a cadeia. Pedro sossegado, dormindo, e disse: Pedro, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ei, quem tem altar, Deus solta na prisão. Aonde tem altar, Deus liberta presos. Ei, Deus está dizendo: coloca tudo no altar. É no altar que eu vou trazer resposta. Não é hora de executar Pedro, não. É hora da igreja se erguer antes que venha a perseguição. Estou encerrando. Gideão sugere e chama o povo para uma decisão. Começa a situação. Era Deus que estava movendo Gideão. Era Deus que estava falando: Gideão, faça o que eu estou mandando. Chama o povo para a oração.
Ele ajunta 32 mil, mas diz Deus, não, Gideão, não é assim. Não vai ser a sua maneira. Pode vir só 3 orar, não tem problema. Mais vale 3 joelhos dobrados orando do que um monte de gente sem saber o que fazer. Porque vem muito curioso. Tem muita gente curiosa no evento como hoje. Eu quero ver se ele é profeta mesmo. Está duvidando? Deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito de Deus é sobre a minha vida. E vou te dizer que esta cidade de Veranópolis vai saber que teve uma profeta aqui por esses dias. Anara Camandonga Baraçúria. Deus está dizendo para a igreja: ou entrega tudo no altar, ou quer sofrer as consequências. Renuncia agora, ou vai esperar acontecer. Vai esperar a morte bater na porta. Vai esperar o decreto de Herodes. Então levanta, põe o altar na oração, que eu vou libertar Pedro da prisão. Oh, Gideão não estava entendendo o plano de Deus. Gideão entendeu. Faz, Senhor, eu vou juntar todo mundo. Mas aqui Gideão decidiu fazer do jeito dele. Deus disse: não, Gideão, se há de livrar, ele pede o segundo sinal. Eu quero esse velo de lã seco, tudo em volta molhado. Aleluia. O velo de Gideão, aleluia. Muitas vezes a gente não entende como dá um trabalhar de Deus. Aleluia. Deus confirmou. Deus revelou a Gideão qual era a vontade dele. Deus está dizendo aqui para essa igreja, para este povo aqui: nesta noite eu estou me revelando a vocês o que é que eu quero da minha igreja. Eu quero uma igreja que levante o altar, lugar de comunhão, de decisão, lugar de entrega. Eu fiz aqui um pequeno detalhe que eu tinha esquecido. Sem altar não dá para chegar a lugar nenhum. Sem altar você não consegue dar um passo. Sem levantar altar, aleluia, não tem sacrifício, não tem adoração. Não pode haver divisão no altar. É no altar que Deus fala. É no altar que Deus revela. É no altar que Deus cura. É no altar que Deus salva. A igreja tem que ter ciência, aleluia, que no altar tem que ter sacrifício. É no sacrifício do altar que o Senhor se revela. Quantos podem dizer amém?